Boa noite, é uma alegria juntos, reunidos mais uma vez para adorar ao Senhor. Temos meditado sobre como Deus salva as nações. Se Deus salva as nações, certamente Ele é todo-poderoso para nos salvar, todo-poderoso e soberano para cuidar das nossas vidas. Esse é um dos textos, talvez, que a gente não lê tanto, não observa muito, mas é um texto, Isaías 14, o texto que nós estamos estudando, que trata exatamente do poder de Deus sobre todos os povos. Às vezes achamos que parece que o Senhor está alheio às situações do mundo, mas não está. Saiba que o Senhor controla todas as coisas, cada nação, cada líder político de um país está debaixo da soberania e do poder de Deus. E o interessante é que o profeta Isaías, ele está apresentando profecias para o futuro dele, futuro próximo, e também para um futuro distante, que, no caso, não se cumpriu nem conosco ainda. Então, ao ler o livro do profeta Isaías, percebemos profecias que eram para o futuro do profeta, e já se cumpriram em relação a nós, e profecias para um futuro distante, que nem se cumpriu para o profeta e nem se cumpriu para nós até hoje. Isso mostra o quê? Que elas vão se cumprir, embora pareça demorado, mas essas coisas vão acontecer. Outra bênção de estudar tais profecias do livro do profeta Isaías é porque isso nos traz segurança. Vivemos numa época de extrema ansiedade. As pessoas ficam muito preocupadas, né? Dependendo de quem vai ser o próximo presidente ou não, ou do Brasil, ou dos Estados Unidos, ou de outra nação, dependendo da economia global, da política que se emprega, muitas pessoas já ficam, né, eufóricas, muita gente, a gente vê notícia querendo mudar de país, e outros países fechando as suas fronteiras, né, para os imigrantes. Então fica todo mundo meio preocupado, e a todo tempo a turma pensa que as coisas vão se acabar, colapso global. Isso gera uma grande ansiedade, principalmente se você acompanha as notícias no jornal. Esse texto é exatamente para que você não fique ansioso, porque o Senhor nosso Deus, Ele está no comando de todas as coisas. Para quem creu no Senhor Jesus Cristo, você não precisa estar ansioso, porque o Senhor é por você. Deus vai lhe guardar, Deus vai abençoar, porque nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, apesar das dificuldades que nós sabemos que existem, porque o pecado existe, né, nas nossas vidas muitas vezes, e na sociedade ao nosso redor, mas o Senhor Jesus fez uma aliança conosco na cruz, né, o sangue da nova aliança, e nós participamos dessa nova aliança porque cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. O que é que isso significa? Que o Senhor é por nós, Ele sempre vai ser por nós, não porque merecemos, mas por sua graça, fundada no sacrifício de Jesus. Quem não creu no Senhor Jesus Cristo deve ficar muito preocupado, tem razão de estar ansioso. Por quê? Porque o Senhor nosso Deus não é por você que não creu em Jesus. Que realidade triste, dura, difícil, mas é a verdade da palavra de Deus. Então você tem que se arrepender dos pecados e entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo para participar desta maravilhosa aliança, desse acordo, desse contrato, onde só Deus se compromete em nos salvar, não só na vida eterna, mas no tempo presente também, e nos proteger e nos abençoar. O livro do profeta Isaías, como nós já meditamos, falou muito sobre o Messias, sobre o Senhor Jesus Cristo, falou no capítulo 2, não diretamente, mas mostrando como as nações vão a Jerusalém no futuro ouvir da palavra de Deus, mas falou diretamente no capítulo 7, verso 14, daquele menino que nasceria de uma virgem, e que era uma profecia que se cumpriu ali no filho de Acás, o rei que haveria de nascer, mas o cumprimento futuro foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Vimos também no capítulo 9, um governo que vai aumentar nas mãos deste menino, que é o Messias, que é o Senhor Todo-Poderoso, príncipe da
paz e que vai ter todo o governo e poder sobre a sua mão, governo das nações. O reino de Jesus não é só um reino espiritual. Quando Jesus esteve na terra, ele disse, ele explicou, você não vê o reino, cadê o reino? Onde está o reino? Você não está vendo, porque ele está dentro de vós. Hoje o reino de Jesus é espiritual. Esse reino um dia será pleno e completo. Todas as nações serão subordinadas ao reinado do Senhor Jesus Cristo. A política, a economia, a sociedade mundial toda estará debaixo do governo de Jesus. Isso é importante mencionar, porque às vezes nós achamos que o reino do Senhor Jesus é somente espiritual. Como assim? Eu parto dessa vida, estarei no céu com Deus, céu azul com as nuvens brancas ali, com os anjos, as harpas, aquela figura, e vai ser assim por toda a eternidade. Aí as pessoas, os crentes ficam até assim, rapaz, eu acho ruim esse céu, vai ser muito monótono, vai ser muito sem graça, ficar ouvindo a harpa de anjo por a eternidade no céu azul e branco. Mas não é assim que a Bíblia fala sobre a eternidade. Haverá uma sociedade dos redimidos, haverá um novo céu e uma nova terra, o tabernáculo de Deus desce do céu, Deus mesmo estará conosco, o Senhor Jesus Cristo reinando nesta terra, sem pecado, sem dor, sem choro, sem sofrimento, e nós reinando com Cristo, herdeiros, co-herdeiros com Cristo por toda a eternidade. Não haverá mais morte. Essa é a plena e poderosa salvação conquistada pelo Senhor Jesus Cristo. Então, quando Isaías fala das nações e do juízo de Deus para estas nações, na antiguidade e no futuro, ele está dizendo: não se preocupe, Israel de Deus, Israel convertido, não se preocupe, Deus é por vocês. Todos aqueles de Israel que creram no Senhor e são fiéis, minoria nesse período de Isaías aqui, a gente fala de Israel, Israel e Judá, vocês são abençoados, serão protegidos, não se preocupem. Mas, se você é Israel, pensando no Antigo Testamento, e está longe do Senhor, é idólatra, vive em pecados que Deus condena, obviamente, aí você deve se preocupar. Deus salva as nações ao destruir o sistema do mal. Nós começamos a estudar sobre esse tema em Isaías 14 e vimos uma primeira verdade: Deus cumprirá suas promessas de salvação. Se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Capítulo 13 está ligado ao capítulo 14. Capítulo 13 também fala da destruição da Babilônia e aponta para o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? Não é um dia de bênção, é um dia de juízo. Tem o dia do Senhor que a gente chama, que é o domingo, que é o dia que nós adoramos a Deus. Não é isso que os profetas estão tratando. E quando observamos essa verdade aqui, nós explicamos que o dia do Senhor que os profetas anunciam é um evento escatológico, não é um dia de 24 horas, e é o dia, o momento em que o Senhor vai julgar as nações da terra pelos seus pecados, pela sua idolatria, e o ajuste de contas vai chegar. Isso no capítulo 13. O capítulo 14 continua falando da Babilônia, e aqui a Babilônia, ela nem existia como império. O império dominante na época do profeta Isaías era o império assírio, que é o império antes do império babilônico, e aí você já vê a maravilha e o poder desta profecia. Ele já está profetizando a queda de um império que nem começou ainda. E isso aconteceu poucos séculos depois do profeta Isaías. Então, Deus cumprirá a sua promessa de salvação. Verso 1 e 2, revisando, vamos só ler os versículos. Diz assim, Isaías 14, verso 1: porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda elegerá Israel e os porá na sua própria terra, e unir-se-ão a eles os estrangeiros, e estes se achegarão à casa de Jacó. Os povos os tomarão e os levarão aos lugares deles, e a casa de Israel possuirá esses povos por servos e servas na terra do Senhor. Cativarão aqueles que os cativaram e dominarão os seus opressores. Essas nações que nós estamos estudando, começando do capítulo 13 de Isaías, até o capítulo 21,
São nações que estarão debaixo do governo de Israel neste futuro que ainda haverá de acontecer. Certamente esse Israel será um Israel convertido ao Senhor Jesus Cristo. E aqui nós já observamos que Deus está fazendo tudo isso porque escolheu Jacó, elegeu Israel. Jacó aqui, obviamente, é de onde veio o povo de Israel. Ele recebeu o nome Israel e a ideia de uma metáfora, falando do povo. Então, verso 1 e 2, tudo que Deus vai fazer é por amor a Israel. A Babilônia vai ser destruída por amor de Israel, porque de Israel vai sair o Messias, a palavra de Deus para todas as nações, e essa palavra vai trazer salvação. Lembra de Gênesis 12, do 1 ao 3, lembra do chamado de Deus para Abraão, que de Abraão viria a bênção a todas as nações da terra, e de Abraão veio Isaque, veio Jacó, Israel, e todo o povo de Israel, e de Israel veio o Senhor Jesus Cristo, o Messias, vieram os apóstolos. Então toda a mensagem de salvação chegou a nós por conta deste povo que pecou muito, como estamos lendo na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, em Isaías, que pecou muito sim, mas que o Senhor preservou um remanescente fiel, um grupo que ainda se manteve fiel ao Senhor. Mas é importante entender, Deus vai cumprir suas promessas de salvação. Vimos também uma segunda verdade no outro domingo: Deus salva as nações dando-lhes a paz. Por isso que o Senhor Jesus, no sermão profético, lá em Mateus 24, ele fala que guerras existirão, as guerras continuarão e vão se amplificando. E é o que a gente ouve. Quando pensa que as coisas estão melhorando, surge uma guerra, Rússia e Ucrânia, surge outra guerra, ali Israel com as nações vizinhas. Resultado, muitas guerras, fora as outras guerras que a gente não tem noção, que a mídia não transmite, mas existem várias outras guerras acontecendo, mas essas são as mais notórias, E então as guerras continuarão e vão realmente aumentar. Deus vai trazer a paz às nações, mas para que essa paz aconteça, a grande Babilônia vai ter que cair. Nós estudamos isso do verso 3 ao verso 11. Olha aí Isaías 14, do verso 3 ao verso 11, acho que você vai lendo e vai lembrando que nós estudamos no outro domingo. Diz assim o verso 3: No dia em que Deus vier a dar-te descanso do teu trabalho, das tuas angústias e da dura servidão com que te fizeram servir, então proferirás este motejo contra o rei da Babilônia e dirás: Como cessou o opressor, como acabou a tirania, quebrou o Senhor a vara dos perversos e o cetro dos dominadores, que feriam os povos com furor, com golpes incessantes e com ira, dominavam as nações com perseguição irreprimível. Já agora, descansa e está sossegada toda a terra. Todos exultam de júbilo, até os ciprestes se alegram sobre ti, os cedros do Líbano exclamam: Desde que tu caíste, ninguém já sobe contra nós para nos cortar. E o verso 7 e 8 nos dão uma pista de que Isaías não está falando só do momento futuro próximo dele, do fim da Babilônia histórica que surgiu depois do Império Assírio, porque ele diz no verso 7, toda a terra vai estar sossegada e vai descansar e vai se alegrar. Isso não aconteceu, pelo contrário, mais guerras, mais dificuldades, mais problemas, até os dias de hoje. Israel, depois que foi para o cativeiro assírio, e Judá para o cativeiro babilônico, séculos se passaram e este povo continuou sem sua terra e continuou escravizado. Veio o Império Persa, veio o Império Grego, veio o Império Romano e depois uma série de outros desdobramentos históricos. Na história moderna foi que Israel voltou a ter uma fatia pequena da terra que Deus prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então você percebe que a paz está muito longe de acontecer, mas o Senhor está dizendo aqui que haverá paz. E quando o rei da Babilônia cair, aí sim vai ter paz. Esse rei caiu. A gente sabe que historicamente, Belsazar, ele foi destronado por Ciro, o imperador persa. No entanto, as guerras continuaram e a paz não chegou.
Porque, na verdade, o rei da Babilônia histórica e a Babilônia histórica que caiu, ela é apenas um símbolo do mal, da perversidade na antiguidade. E isso se refletiu no livro das revelações do Senhor Jesus Cristo, o Apocalipse de João, onde nós vimos as profecias sobre a grande Babilônia, que nós não sabemos, né, como vai ser e o que é. Há pistas, porque os governos se prostituíam com a grande Babilônia, os reis da terra, os mercadores choraram quando ela foi queimada. Então há um sistema político, há um sistema econômico, mas nós não sabemos, né, detalhadamente que sistema é esse. As coisas ainda estão acontecendo, mas quem viver no período em que a grande Babilônia se manifestar, né, a besta, o anticristo estiver dominando na terra, vai entender muito bem o texto lá de Apocalipse 17 e 18. Para nós ainda é nublado, a gente entende muitas coisas, mas não sabe ao certo. No futuro vai ficar claro. Nós, pela graça de Deus, não estaremos mais aqui, cremos que a igreja será arrebatada e não passará por esse sofrimento que as nações da terra hão de passar. E aqui no verso 8, como vimos, os ciprestes se alegram sobre ti, os cedros do Líbano exclamam. Os reis, eles eram imaginados, né, metaforicamente na antiguidade, como grandes árvores. Ciprestes são reis, cedros do Líbano são reis assim, poderosos, magníficos, porque o cedro do Líbano era uma árvore muito nobre naquela época e não estão mais sendo cortados. Quem cortava esses reis era o rei da Babilônia, né? Então, no momento em que ele caiu, as árvores da floresta ficaram mais tranquilas, estes reis. E então, entendemos que Deus salva as nações dando-lhes a paz. As nações ainda sofrem, ainda guerreiam entre si, existe ainda muita inimizade. Então, essa plena e poderosa salvação, a consumação da salvação que Jesus conquistou na cruz, ainda não chegou. Isso não quer dizer que não somos salvos em Cristo, somos, mas ainda estamos sofrendo os efeitos do pecado, o nosso e o pecado do mundo. E a última verdade, que é a novidade que nós vamos observar hoje, é que Deus salva as nações ao derrubar a Babilônia. E derrubar a Babilônia aqui não significa derrubar somente a cidade da Babilônia. A queda da Babilônia foi um cumprimento profético para validar o que foi dito aqui, para dizer para as futuras gerações, assim como a Babilônia caiu, e não tinha condição da Babilônia cair, porque ela era uma mega cidade, fortaleza intransponível, era tão grande as muralhas da antiga Babilônia que caiu, que elas eram muralhas duplas, e você passava em cima de uma muralha, com cerca de 5 carruagens, um do lado da outra. Então não era um muro de uma fileira de tijolo, ou com 2 fileiras de tijolo, era uma muralha que era uma estrada, era enorme. Aí depois tinha um fosso com água e outra muralha semelhante, era intransponível. Mas quando Deus quis, a Babilônia caiu. Então, para quem conhece, estuda um pouco da história, pesquise, veja, né, bons autores sobre a história da antiga Babilônia, e você vai perceber que se ela caiu como Isaías profetizou, e ela caiu, as outras profecias certamente vão se cumprir, entende? E você pode ficar tranquilo, descansado, por quê? Porque você creu no Senhor Jesus, e é o Senhor Jesus que administra todas as coisas que existem no mundo, inclusive as nações, e o Senhor Jesus é por nós. Não porque somos bons, não porque somos fiéis, porque nem sempre somos pecadores, né? E falhamos bastante. Não porque somos religiosos, mas porque Jesus fez um acordo, uma aliança dele mesmo, ele se comprometeu de derramar o sangue dele para nos salvar, estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus faz isso por amor do nome dele, não porque ele quer uma contrapartida, porque não temos nada para dar para Jesus. Ah, pastor, mas a gente veio prestar esse culto ao Senhor, não estamos dando algo para ele? Na verdade, o que é isso para Deus? Deus se agrada, mas Deus não precisa, é mais para nós do que para Deus, entende? Nós prestamos um culto a Deus para agradecer, louvar e adorar, e Deus se agrada, óbvio, se nós estamos fazendo com o coração puro, quebrantado e contrito.
mas ele não precisa. Isso não é uma devolutiva para Deus, né? Isso não é um pagamento. Isso não é dizendo, olha Deus, está vendo como eu sou, 10? Não é, entende? Isso é um ato de busca, de suplicar misericórdia e de agradecer pela graça incomensurável do Senhor por nós. Se estamos de pé, foi Deus. Se temos o alimento, é Deus. Se temos roupa, é o Senhor. Tudo é Deus. E é para Deus e para a glória do nome dele. E então chegamos nessa terceira verdade dentro do nosso texto do capítulo 14. Deus salva as nações ao derrubar a Babilônia. Deus salva as nações tanto no presente como no futuro, né? Está salvando o remanescente de Israel ao derrubar a Babilônia, trazendo de volta por intermédio de Ciro para a sua terra, mesmo ainda numa situação de cativos, e no futuro vai salvar as nações, obviamente aqueles que vão crer no nome de Jesus. A partir do verso 9, nós vamos observar uma situação muito interessante. A partir do verso 9, nós observamos um vislumbre do inferno. O rei da Babilônia, ele foi morto, e agora ele está no inferno. É isso que vai ser dito a partir do verso 9. Olha o que diz o verso 9. Isaías 14, 9. O além, desde o profundo, se turba por ti, para te sair ao encontro, na tua chegada. Ele, por tua causa, desperta as sombras, e todos os príncipes da terra, e faz levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. O além é o inferno. O termo técnico no hebraico é o Sheol. É a palavra que se refere à sepultura, no sentido físico, e ao inferno, no sentido metafórico. E aqui é traduzido como o além. Às vezes é traduzido também como cova mesmo. Mas aqui ele não está falando somente da pessoa que foi sepultada. Ele está dizendo que o rei da Babilônia morreu e acordou no inferno. Essa é a descrição. Desde o profundo do inferno, e ele se turba por ti. A ideia de o inferno se turbar significa que houve uma agitação. Chegou alguém novo aqui. Chegou o rei da Babilônia, o grande rei, aquele todo-poderoso que destruiu as nações, ele baixou aqui ao inferno. Para te sair ao encontro na tua chegada. Então, muitos dos mortos condenados foram recebê-lo. Foram receber o rei da Babilônia. E diz mais, por tua causa desperta as sombras, né? As sombras aqui se refere aos sombrios, literalmente, os sombrios. Os sombrios são as almas que estão lá no inferno, né, sofrendo, já pagando a pena da sua condenação. Então, eles despertaram, não é que eles estão dormindo, mas quer dizer que eles foram ali convocados para receber o rei da Babilônia e todos os príncipes da terra. Percebe? Então, os príncipes, os governantes das nações idólatras que morreram, foram para o inferno. Naquela época, estão lá e foram receber o rei da Babilônia. Que texto difícil, né? E faz levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Então, príncipes podem ser entendidos como líderes também. Essa expressão príncipe, literalmente, ela significa bode ou carneiro, que era um animal que representava liderança, né? E eles, ou líder mesmo, pode ser traduzido como líder. Os líderes dos reinos estavam lá no inferno e foram receber alguém que estava chegando ali. Veja que cenário terrível. Os sombrios, os mortos, foram recebê-lo ali também. E é interessante o que diz o verso 10. Todos estes quem? Os príncipes, esses líderes, os reis condenados ao inferno, os sombrios, que são os mortos que estão lá no inferno também, todos estes, eles falaram algo. Olha o verso 10. Todos estes respondem e dizem, tu também como nós estás fraco? O rei da Babilônia se achava todo poderoso quando estava vivo. Ele derrubava os reis da terra. Provavelmente ele matou alguns que estavam ali no inferno. E ele agora está no inferno também. Agora você está fraco como nós? E daí nós tiramos o entendimento. Não tem ninguém forte no inferno.
não tem ninguém forte, nenhum rei, nenhum príncipe, nem o rei da Babilônia, todos fracos, condenados por causa dos seus próprios pecados. Essa é a consequência do pecado. Então eles disseram, e és semelhante a nós, porque eles foram derrotados pelo rei da Babilônia, foram humilhados, talvez suas famílias foram mortas também diante dos seus próprios olhos. Era costume os reis fazerem essas maldades uns com os outros, quando venciam a guerra, e agora estão todos nivelados por baixo. Perceba então, que a palavra de Deus está dizendo que existe um inferno, existe uma morte depois da morte, não é vida depois da morte. A vida depois da morte é a vida que temos com o Senhor Jesus Cristo. Aqui, o certo é dizer, existe uma morte depois da morte. Você continua morrendo. E é isso que está sendo relatado aqui. Então, aí você lembra do que o Senhor Jesus falou na parábola, né? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O rei da Babilônia ganhou o mundo inteiro e perdeu a alma dele. Fraco, como todos os outros reis fracos, e talvez eles até estejam zombando dele aqui. És semelhante a nós, estão lá no inferno sofrendo. A soberba do rei da Babilônia foi também lançada ali no inferno. Ele era um rei soberbo, grande, poderoso. Olha o verso 11: derribada está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa, por baixo de ti, uma cama de gusanos, e os vermes são a tua coberta. Então, a soberba precede a ruína. A soberba do rei da Babilônia se expressava na sua cidade, a Babilônia, cidade assim magnífica, que foi destruída. O seu poder, o seu exército, tudo aquilo que ele possuía. Aí talvez você esteja pensando, quem é, né, este rei da Babilônia? Certamente tem um rei específico aqui que a gente tem em mente. Mas o fato é que o som da harpa também foi para a cova. Estes reis, eles se banqueteavam, havia a melhor comida do mundo estava ali, né, diante da mesa deles. Havia as músicas dos seus banquetes, das suas festas, que era para eles, era o tempo todo. Eles viviam nestas bebedeiras, orgias e festas. Era típico dos reis da antiguidade que eram idólatras. Na cova acabou a festa, meu amigo. Na cova acabou a música. Agora é sofrimento. Agora todos são fracos aqui, lá no inferno. E onde eles dormiam? E aqui a gente fica na dúvida. O fato de o som da harpa ter acabado significa que a festa acabou, né? A alegria acabou. Agora é sofrimento. E a gente fica pensando, será que a próxima parte do verso 11 é literal ou não? Porque ele dorme numa cama de gusanos, é uma cama de vermes, né? Vermes semelhantes a minhocas, a ideia era essa, né? Cilíndricos, e os vermes são a sua coberta. Então veja que no inferno as coisas não são fáceis. Pode ser uma metáfora para o sofrimento no inferno? Pode, mas é muito provável que seja literalmente, né? Seja literal mesmo. Um dos sofrimentos do inferno é a chama ardente, são as trevas. Aí você, como é que uma coisa é uma chama ardente, ao mesmo tempo existe trevas, não há luz, e além de tudo isso, você está numa cama de vermes, os vermes por cima de você. Eu acho que não é nada agradável. Só quando, já viu aqueles vídeos, quando tem, você bota uma fruta ou alguma coisa, os vermes vão comendo, né? Já viu? É horrível. Pois você imagina a eternidade, você é aquela fruta, e os vermes, você não. Aqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo, como o rei da Babilônia, né? E é interessante que quando fala do som da harpa, que também foi para a cova e se acabou, o último rei da Babilônia, né, que estava no poder quando Ciro invadiu, foi exatamente Belsassar, e está registrado lá em Daniel capítulo 5. O que é que ele estava fazendo? Ele pegou os utensílios do templo do Deus de Israel e estava usando para orgias e idolatrias, numa festa pagã. Exatamente no momento em que Deus se revela e a mão de Deus, o dedo de Deus, escreve na parede do palácio do rei Belsassar a condenação dele. Mas o que nos interessa é Daniel 5:24.
Então da parte dele, Daniel 5:24, foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mené, mené, tekel, parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mené, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, que é o parsim é o plural de Pérez, no texto antigo. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. E naquele momento, Ciro invade a Babilônia. Exatamente neste momento, Daniel 5:30, naquela mesma noite, foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. De quem Isaías está profetizando aqui, que foi para o inferno? Provavelmente o próprio rei Belsazar, descendente de Nabucodonosor. Perceba então que o poder, a glória desse mundo, embora seja muito cativante, seja algo que desperta e salta aos olhos, e os seres humanos buscam estas coisas, isso não é o mais importante. As festas, as alegrias superficiais e mundanas não vão trazer alegria verdadeira. O inferno existe, a condenação eterna existe para todo pecador, e o único caminho de salvação é o Senhor Jesus Cristo. Por isso mencionamos, aqui nesse texto, ele não está falando da salvação em Jesus diretamente, mas falou no capítulo 2, falou no capítulo 1, verso 18, da salvação de Deus chamando o povo ao arrependimento, falou no capítulo 7 da promessa do menino que iria nascer, ele seria um menino diferenciado, porque seria Deus também. Falou no capítulo 9, falou no capítulo 53, falou no capítulo 61. Todo o livro do profeta Isaías fala do Messias, que é o Senhor Jesus, porque ele é a salvação. Mas os reis da antiguidade não quiseram crer no Messias, na promessa do Senhor. Lá no inferno não tem alegria, acabou o som da harpa. Lá no inferno não há o conforto do palácio do rei da Babilônia, lá a cama é feita de vermes. Ou seja, é um sofrimento terrível. Lá em Marcos 9:43, nós observamos o que o Senhor Jesus fala também sobre o inferno, para você entender que não é algo só do profeta Isaías, mas outros textos da Bíblia Sagrada explicam a terrível realidade do inferno. Marcos 9:43 diz: e se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Verso 45, e se teu pé te faz tropeçar, corta-o, é melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Verso 47, e se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o, é melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Jesus também disse que no inferno existem os vermes e o fogo não se apaga. Jesus está dizendo: deixe tudo da sua vida e creia em mim. Porque se você, eu não quero crer em Jesus, é basicamente o ensino desse texto, de Marcos 9, 43 a 48. Eu não quero crer em Jesus porque eu ainda tenho alguns vícios que eu gosto. Eu não quero crer em Jesus porque as festas são atrativas. Eu não quero crer em Jesus porque tem muitas coisas aqui que eu sei que eu vou ter que deixar, e eu não quero deixar certos pecados porque eu gosto. É melhor deixar esses pecados, arrepender-se dos pecados, entregar sua vida a Jesus e ser salvo, do que viver nestes pecados, nestes vícios, e acordar um dia com aqueles reis condenados, todos fracos, no inferno, sem alegria, sem o som da harpa, com os vermes, e Jesus ainda acrescenta com este fogo por toda a eternidade, onde não haverá descanso, não haverá tranquilidade, pior de tudo, penso eu, não haverá esperança.
Porque quando você está numa situação difícil da vida e você tem esperança, você continua, não é? Deus te dá esperança, Deus te fortalece e você continua. Mas se você não tem esperança, o que fazer? Não tem o que fazer. Sofrimento eterno. A morte e o inferno expõem a fragilidade e a insubstancialidade da nossa humanidade. A nossa humanidade é extremamente frágil. Não somos fortes. Não somos tão inteligentes quanto pensamos que somos. Nós precisamos de Deus. O rei da Babilônia devia ter se arrependido dos seus pecados. Houve pregação para ele. Quem estava pregando para Belsazar? Profeta Daniel. Deus colocou um profeta lá, na casa de Nabucodonosor. Esse profeta era conhecido, ele pregava a mensagem de Deus, e ele foi chamado para interpretar mais uma vez a mensagem que Deus colocou. Belsazar se arrependeu dos seus pecados? Não. Porque ele tinha muitos vícios, muitos pecados que ele gostava e ele não queria deixar. Deus, ele recebe todo pecador arrependido e contrito. Deus recebe. Arrependa-se do seu pecado. Deus recebe. Mas o Senhor, ele não recebe pecadores obstinados, que são aqueles que querem continuar nos seus pecados. Esse texto nos faz lembrar e nos ajuda a entender melhor certas verdades do Novo Testamento. Como, por exemplo, lá em 2 Coríntios 4, verso 16. 2 Coríntios 4, 16 diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Por que o crente não se desanima? Por que o crente não deixa de perseverar na sua fé, todo dia, lendo a sua Bíblia, buscando Deus em oração, pregando o Evangelho, lutando contra os seus próprios pecados? Por quê? Porque a nossa salvação, ela é enorme, ela é maravilhosa, ela nos livrou deste inferno de fogo, de vermes, de tristeza, de fraqueza e de sofrimento. O que Jesus fez na cruz nos livra de tudo isso. E o que eu fiz para receber essa salvação? Absolutamente nada. Jesus fez tudo na cruz do Calvário. Essa é a nossa plena e poderosa salvação. E é por isso que não desanimamos. Você pode passar o problema que for, a dificuldade que for, e vai passar, porque todos passamos por problemas e dificuldades, mas não desanimamos em ser fiéis a Deus. Não desanimamos em obedecer a palavra de Deus, mesmo quando é difícil, e muitas vezes é difícil. Por quê? Porque o que Jesus conquistou na cruz para nós tem um maior peso de glória do que esses sofrimentos de hoje. Sofrimentos que passamos hoje, até esses sofrimentos são controlados por Deus. O Senhor sabe tudo, decretou tudo, planejou tudo. Então, se passa por um sofrimento, uma dificuldade, um problema, confie no Senhor. Ele tem um plano. Eu não sei os motivos, sei o principal, a glória do nome dele, porque está na Bíblia. Mas não sei os motivos específicos porque você está passando por um determinado sofrimento. Mas uma coisa é certa, você é um crente em Jesus, deve continuar firme testemunhando da glória de Deus na sua vida, deve estar firme obedecendo à vontade, à palavra de Deus todo dia, porque o Senhor Jesus conquistou uma poderosa salvação para nós. Nos livrou da condenação do inferno e nós podemos mirar, não no que vemos, mas nas verdades eternas. Quando se olha para a igreja, somente superficialmente, para as pessoas, para nós indivíduos, corremos o risco de desanimar, porque eu sou pecador, eu sou falho, eu vou errar, eu serei incompetente, não quero, mas serei. E às vezes nós, olhando para a igreja humana, corremos o risco de desanimar, de fraquejar, de pensar, qual o sentido disso? Qual o sentido de tanto cansaço?
Qual o sentido de tanto esforço? Qual o sentido, tanto tempo dedicado a esta obra chamada igreja, Bíblia, oração? Qual o sentido da obra missionária? Pastor Djalma, anos dedicando-se a plantar, 10 anos para plantar uma igreja, e ele é um excelente missionário, né? Planta a igreja, deixa o pastor, a igreja arrumadinha, e aquela igreja ali vai pregar o evangelho em toda aquela comunidade. 10 anos. Então veja, qual o sentido de toda esta obra? Nós temos a tendência de desanimar quando as coisas vão mal. Não desanime. Por quê? Porque o Senhor conquistou essa grande salvação por nós. Outro texto ainda na continuação aqui é 2 Coríntios 5, verso 1. E esse texto de Isaías 14, vendo o rei da Babilônia no inferno, nos ajuda a entender mais a poderosa salvação que o Senhor conquistou para nós. Olha 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, está falando do nosso corpo. A casa terrestre, o tabernáculo, o nosso corpo, ele vai se acabar, está se acabando. Todo dia está perdendo, né, o seu vigor. Isso vai acontecer com todos nós. Temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Está se referindo ao corpo da ressurreição, ao corpo que vamos receber na ressurreição. Ainda no verso 2, e por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Gememos, são as nossas dores, são as nossas depressões, são os nossos sofrimentos, é a nossa insatisfação, e tantas outras coisas. Às vezes você não quer sofrer, mas os pensamentos vêm, o sentimento vem, você não quer sofrer, mas a doença chega, as urgências do trabalho, as pressões de todos os lados, é nisso que ele está dizendo, gememos. E nessa época, Paulo era, segundo os Coríntios, Paulo estava enfrentando um problema terrível. Algumas igrejas não estavam reconhecendo ele como apóstolo, mesmo depois de tudo que ele fez. Ele estava tendo que se defender e dizer, pessoal, eu sou apóstolo. Quer dizer, absurdo. E além disso, perseguições de todos os lados, sofrimentos enormes. Ele cita isso lá mais para frente, no capítulo 11. Mas o fato é que Paulo diz, gememos e aguardamos ser revestidos da nossa habitação celestial. Ele está falando do corpo da ressurreição. Verso 3, se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos. Aqui a ideia, ser despido é a ideia de você morrer, né? Porque você vai perder esse corpo terreno, esse corpo de pecado, para receber um novo. Mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Esse é o corpo mortal. O outro corpo que vamos receber na ressurreição é a vida, que ele não vai morrer mais. Verso 5, ora foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Foi o próprio Deus que nos preparou para esta vida maravilhosa com ele, com um corpo que não se corrompe, com uma vida plena. Esses textos contrastam com o que o rei da Babilônia está sofrendo ali. E para descrever o tamanho do pecado do rei da Babilônia lá no inferno, Isaías, nesta revelação que recebeu de Deus, ele compara o rei da Babilônia ao próprio diabo, ao próprio Satanás. Nós observamos isso em Isaías 14, verso 12. Olha aí na continuação do nosso texto principal, Isaías 14, verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E aqui está mostrando que o pecado do rei da Babilônia foi o pecado semelhante ao de Satanás. Ele quis ser como o Altíssimo, ele quis ser como Deus. E aqui é uma espécie de comparação comum na antiguidade, a gente vai ver isso em outro texto no Antigo Testamento também, mas é comum de comparar
divindade ou algo da mitologia com os reis. No caso aqui, está comparando o próprio Satanás. É também chamado aqui de estrela da manhã, né, de onde vem, pelo latim, o termo Lúcifer, né, que é dado a Satanás também. A gente sabe que Jesus também é chamado de estrela da manhã, estrela da alva, mas Satanás quer esse título para ele também. E Satanás foi lançado por terra, né? Satanás também debilitava as nações, ainda o faz hoje, e ainda não foi lançado por terra, mas será no futuro. Às vezes temos uma imagem errada do maligno, como se ele estivesse num trono no inferno reinando. Não é o que está acontecendo. Baseado no livro de Jó e até no texto de Apocalipse que vamos ler daqui a pouco, Satanás está livre e operando pelo planeta Terra, com os seus anjos caídos, né, os demônios. Então ele não está no inferno reinando. Um dia ele vai para lá para sofrer como todos os que foram condenados. No entanto, ele está diante da presença de Deus também acusando, né, os seres humanos, inclusive os crentes, e o Senhor às vezes trata com ele, como tem lá em Jó capítulo 1. Mas então, assim como Satanás, que debilitava as nações, foi cortado, assim o rei da Babilônia também será. E o pecado deles é subir aos céus acima das estrelas de Deus. Entende-se que essas estrelas de Deus são os anjos. Então Satanás queria estar acima de todos os anjos, ele era um anjo também, e queria ser semelhante ao Altíssimo. O rei da Babilônia queria ser como Deus. Lá em Daniel capítulo 11, verso 36, nós lemos ainda assim: este rei, Daniel 11, 36, este rei, segundo a sua vontade, este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. E aqui nós observamos, né, a ideia do rei da Babilônia, ele ser um tipo do anticristo. Aqui em Daniel 11:36 não está falando mais do rei da Babilônia. Daniel 11:36 está falando já do período do Império Romano, que estava começando ali. E aqui é uma profecia muito complexa em Daniel 11 sobre os descendentes dos reis Seleucidas e dos reis Ptolomeus, que vieram do governo de Alexandre o Grande. E este aqui, específico, este rei, fará segundo a sua vontade e vai se levantar assim contra Deus e vai querer ser Deus. Ele é um tipo do anticristo. O que é um tipo do anticristo? É um rei, um exemplo, uma figura, uma personalidade da antiguidade, um rei no caso, que vai fazer tanto mal quanto o anticristo, só que o anticristo vai fazer muito mais. O rei da Babilônia também funcionava como um tipo, né, do anticristo e até mesmo do próprio Satanás. Não era Satanás, não era o anticristo, mas uma figura, uma ilustração, algo que aponta. Assim como foi o rei da Babilônia, Satanás cometeu o mesmo pecado, e no futuro virão outros que cometerão pecados terríveis, como estes, de querer o lugar de Deus e de querer o poder e a soberania que são do Senhor. Lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3, diz ainda: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Este aqui também se refere ao anticristo, a essa personalidade que virá, esse rei, esse governante extremamente mau e pecaminoso, que vai fazer com que as coisas venham a convergir para o mal, para o pecado, para as obras das trevas, para tudo que não é Deus. Ele vai ser a favor de tudo o que não é de Deus. Isso vai afetar cultura, costumes, redundantemente falando, política, economia, tudo. O anticristo vai pegar tudo, as nações, e vai guiar para tudo o que não é de Deus. Isso ainda vai acontecer. O rei da Babilônia era um tipo do anticristo, assim como lá em Daniel 11:36, esse rei Seleucida, que no período de Daniel não existia, mas ele já veio, né, também é um tipo do anticristo.
Lá em Lucas capítulo 10, verso 17, lemos ainda: então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, Jesus disse assim: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então, quando os apóstolos estavam pregando o evangelho, expulsando demônios e curando, fazendo a obra de Deus, e muitos estavam se convertendo, e a obra de Jesus estava crescendo, o reino de Deus estava se expandindo com o ministério de Jesus e dos seus discípulos, Jesus disse: eu via Satanás caindo. Ele não tinha caído ainda dos céus, porque isso ainda viria a acontecer, mas é o deslumbre de Jesus pelo que viria a acontecer no futuro, e ainda não aconteceu. Olha Apocalipse 12, verso 9: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Foi expulso de onde? Foi expulso da presença de Deus. Satanás agora, no futuro, lá de Apocalipse 12, 9, não mais vai ter acesso a falar com o Altíssimo, com o Senhor nosso Deus. Lendo de novo Apocalipse 12, 9, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, os anjos, os demônios e Satanás, quando acontecer esse momento, que não aconteceu ainda, eles não terão mais acesso aos céus, à habitação celestial de Deus, e eles vão viver aqui na terra. Não é por coincidência que no capítulo 13 de Apocalipse, esse texto está em Apocalipse 12, 9, no capítulo 13 é descrita a besta, que é o anticristo, e no capítulo 13 aparece também outra besta, que é o falso profeta, que vai ter uma falsa religião, que o mundo inteiro vai participar desta falsa religião, e as nações vão ter uma aparente paz sobre o governo da primeira besta, que é o anticristo, também chamado de chifre pequeno, profetizado lá em Daniel, como lemos aqui no capítulo 11 e também no capítulo 7. O rei da Babilônia, ele era um tipo deste governante, está no inferno, está sofrendo, assim como a besta, que é o anticristo, também vai sofrer no inferno por toda a eternidade. Percebe então que quando o Apocalipse 17 e 18 trata da queda da Babilônia, se refere também à queda do rei da Babilônia, e esse é, lá em Apocalipse 13, o anticristo. Ele é aquela figura do mal que vai fazer com que as nações estejam completamente indo para o pecado e para a destruição. E o próprio Satanás vai agir nessa pessoa para que ela haja com o poder do maligno. Então, a gente entende como estas profecias estão interligadas e como o livro do Apocalipse trata de muitos assuntos que Isaías está apenas apresentando superficialmente. Apocalipse, ele aprofunda já bastante. Só para a gente entender, isso não acontece só em Isaías 14, né? Comparar o rei da Babilônia com Satanás, para entender a gravidade dos pecados do rei da Babilônia. Isso também foi feito pelo profeta Ezequiel, lá em Ezequiel 28, verso 11, quando o rei de Tiro foi comparado também com Satanás, para que se entendesse a gravidade dos pecados do rei de Tiro. Eu vou ler esse texto, nem vou comentar, mas só para você ter entendimento. Olha, Ezequiel 28, 11. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta a lamentação contra o rei de Tiro, e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura, estavas no Éden, jardim de Deus, e todas as pedras preciosas te cobrias, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda, de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti.
está falando de Tiro. Tiro não estava no Éden, né? O rei de Tiro, né? Ele não estava no Éden. Ele não era o sinete da perfeição. Ele não era um anjo, um querubim. Então ele está falando de Satanás. Está dizendo, assim como Satanás pecou, o rei de Tiro também pecou enormemente, guardando as devidas proporções, é claro, né? Satanás era um anjo poderoso e o rei de Tiro um ser humano pecador. Mas isso é para nós entendermos que é comum esse tipo de comparação para mostrar o grau de gravidade do pecado do rei da Babilônia, e assim como também do rei de Tiro. Olha Isaías, agora nós voltando para o nosso texto, capítulo 14, verso 15. Isaías 14, 15. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Então veja, em Isaías 14, 14, ele subiu as mais altas nuvens, porque ele queria ser semelhante ao Altíssimo, ele queria ir no pico mais alto, o lugar de Deus, e ele desceu ao mais profundo do abismo, por conta do seu próprio pecado, o reino dos mortos, o inferno. Verso 16, os que te virem, te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te, aqui estamos falando do rei da Babilônia, é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos, que punha o mundo como o deserto e assolava as suas cidades, que a seus cativos não deixava ir para casa. Quer dizer, acabou-se esse poder, né? Ele perdeu, foi destruído, está no inferno. Então, às vezes o ser humano pensa que a alegria, a felicidade e o poder é o que estamos vendo aqui com os nossos olhos, e não é. Embora você ache que essa vida vai demorar muito tempo, né? 100 anos de vida, bastante, mas imagine toda a eternidade com Deus, muito melhor. Não deixe de crer em Jesus por conta das coisas desta vida. Existe uma vida após a morte, e Jesus na cruz conquistou, né, acesso para estarmos com Deus por toda a eternidade. Ainda vemos lá em Lucas 16, verso 24, aqui é falando do mendigo que foi ao céu e do rico que foi ao inferno. Lucas 16, 22. Eles não foram ao céu e ao inferno por conta da sua condição social, certo? Mas por quê? Lucas 16, 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos. Isso aqui é uma história que Jesus está contando. E ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Verso 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então, é o inferno. Então, quem era o rei da Babilônia? Belsazar, que dominava as nações, perdeu completamente o seu poder, que se achava forte, agora é fraco, está no inferno. Assim é como este homem rico. E ele foi para o inferno porque era rico? Não. Lucas 16, 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Significa que todo dia ele estava em festas, em bebedeiras, em orgias, em pecados. Ele escolheu viver em pecados. Ele quis e ele pagou o preço. Acordou lá no inferno, na morte eterna, assim como o rei da Babilônia. Percebe como isso se repete em toda a Escritura? A gente vê as histórias que Jesus conta para você entender que essa verdade não está só lá em Isaías 14, mas em toda a Escritura. O poder desta terra, aquele poder aparente, ou aquelas coisas bonitas que se vê aqui, que nem são bonitas, elas são sedutoras e te levam ao pecado. Se você não deixar os pecados, se arrepender e crer em Jesus, não tem outro futuro pós-morte, senão este, deste rico e do próprio rei da Babilônia. Isaías 14, verso 18. Todos os reis das nações, sim, todos eles jazem com honra, cada um no seu túmulo, mas tu és lançado fora da tua sepultura, como um renovo bastardo, coberto de mortos, traspassados à espada, cujo cadáver desce a cova e é pisado de pedras. E aqui a ideia é uma ilustração de como
ele morreu, ele não teve nem a dignidade, o rei da Babilônia, de ser sepultado. Ele morreu no meio de mortos, vários mortos sobre ele, e ali ele ficou, não foi para o mausoléu dos reis, nem teve um enterro decente, talvez fruto da guerra lá com Ciro invadindo. Ele foi levado cativo e, obviamente, descartado como morto depois de tudo isso. Isaías 14, verso 20, a ideia é que ele perdeu a dignidade do sepultamento. Isaías 14, 20, com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos jamais será nomeada. Preparai a matança para os filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e possuam a terra e encham o mundo de cidades. Ele está herdando o mal que os seus pais fizeram, obviamente porque ele perpetuou as maldades dos reis da Babilônia aqui. E ainda no verso 22 e 23, para encerrar, Isaías 14, 22 diz: levantar-me-ei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, exterminarei de Babilônia o nome e os sobreviventes, os descendentes e a posteridade, diz o Senhor. Reduzi-la-ei a possessão de ouriços e a lagoas de águas, varrê-la-ei com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. E isso aconteceu. Essa profecia, séculos depois, se cumpre. A gente vê o profeta Jeremias, ele já viveu pouco tempo antes da Babilônia invadir Jerusalém, ele presenciou a invasão, o cativeiro acontecendo, e ele também profetiza. Jeremias 51, verso 8, repentinamente caiu Babilônia e ficou arruinada. Como? Se eles estavam invadindo Jerusalém, eles estavam destruindo a cidade exatamente nesse momento. E aí Jeremias diz, repentinamente caiu Babilônia e ficou arruinada, lamentai por ela, tomai bálsamo para a sua ferida, porventura sarará. Queríamos curar Babilônia, ela, porém, não sarou. Deixai-a e cada um vá para a sua terra, porque o seu juízo chega até o céu e se eleva até as mais altas nuvens. Queríamos curar Babilônia. Houve pregação da mensagem de Deus para a Babilônia, mas eles não se arrependeram dos seus pecados. Aqui já é Jeremias 51. Hoje não mudou, é a mesma forma de Deus agir. Não só com o rei, com as nações, Deus age com cada indivíduo. Houve uma pregação para nós. Um dia eu ouvi o Evangelho. Graças a Deus, pelo poder de Deus, o Espírito Santo de Deus, eu me arrependi dos meus pecados e criei e entreguei minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Eu nem sabia de todos esses textos naquela época, mas cada vez que eu estudo, isso reforça a nossa plena e poderosa salvação no Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma, você ouviu uma pregação do Evangelho, ouviu a mensagem de salvação pelo Senhor Jesus Cristo. Queríamos sarar a Babilônia, ela não deixou. Essa mensagem, às vezes difícil, e que trata da realidade do inferno e da condenação dos pecados, mostra que mesmo um rei todo-poderoso, ele vai ser condenado pelos seus pecados. Não importa o que ele faça, né, de bom, importa o que ele fez de ruim, porque na verdade todos somos pecadores e sem Jesus não tem nada de bom que nós conseguimos fazer. E quando fazemos é por causa do Senhor, do Espírito de Deus e para a glória de Deus. Todos os que não creram em Jesus, por causa dos seus pecados, serão condenados. Então, não deixe isso para depois. A Babilônia não foi sarada, por conta disso, ela pereceu e foi condenada. E realmente, a Babilônia caiu, e realmente, Belsazar foi ao inferno, e ainda vai acontecer de Satanás, os seus anjos, a besta, o anticristo, serem lançados no inferno e no lago de fogo, quando o Senhor julgar todas as coisas. E somente depois disso, o Senhor vai salvar as nações. Assim como Deus salva as nações, Ele quer salvar o pecador arrependido do seu pecado. Se você entende que existe um inferno e que você é pecador, é necessário você se arrepender e pedir ao Senhor Jesus em oração para ser o seu Salvador.
E para nós crentes em Jesus, que entendemos que Deus salva as nações ao destruir esse sistema do mal, nós devemos estar cada vez mais motivados para usar a nossa vida na obra de Deus. Não perca tempo. Sei que temos trabalhos, sei que temos correrias, sei que tem as urgências de casa e da família, mas não deixe de ter tempo para as coisas do Senhor, para a sua Bíblia todo dia, para oração todo dia, para pregar o Evangelho, se possível, todo dia, para investir sua vida, sua família na obra do Senhor. Por quê? Porque isso é o mais importante da vida, é o Senhor. O Senhor que morreu na cruz pelos nossos pecados e nos deu tão grande salvação. Como é que você agradece a Deus? É exatamente assim, entregando sua vida para Ele, para fazer o que Ele quer de você, como Ele deixou revelado na Bíblia Sagrada. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe e nos capacite a vivermos assim. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Obrigado, Senhor Deus, porque ao ler a Tua palavra, mesmo um texto tão antigo como o de Isaías 14, e que parece às vezes estar tão distante da nossa realidade, mas se mostra de uma maneira tão próxima, nos ensinando como a Tua salvação é maravilhosa e como nós devemos, ó Pai, Te louvar, Te agradecer e viver para Ti, porque o Senhor enviou o Senhor Jesus para morrer numa cruz pelos nossos pecados, nos deu oportunidade de arrependimento e hoje podemos ter uma vida maravilhosa, abundante, abençoada por causa do Senhor e do Senhor Jesus que morreu numa cruz por nós. Ajuda-nos a termos esta visão de não vivermos mais para nós, mas dedicar a nossa vida a Ti, porque o Senhor nos livrou desta condenação terrível que caiu ali sobre o rei da Babilônia. Capacita-nos, ó Pai, a pensar sempre mais no Senhor, na glória do Teu nome, a dedicar a nossa vida a Ti, para que o Teu nome brilhe nas nossas vidas, para que a mensagem de salvação seja cada vez mais clara e transparente nas nossas vidas, de modo que aqueles que ainda não creram em Ti venham a perceber a necessidade de fé no Senhor. Tudo isso te pedimos, ó Deus, porque cremos que o Senhor é um Deus maravilhoso, cuida de nós, soberano sobre as nações e sobre as nossas vidas também. Nos capacita e nos fortalece para vivermos assim. É o que nós te pedimos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe, abençoe sua semana, lhe dê dias em que você vai poder ler e meditar sobre a palavra. E agora temos um tempo de oração silenciosa, você pode orar mais ao Senhor e conversar com Deus sobre tudo que nós podemos estudar aqui. Deus te abençoe e até breve.